Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse projeto novo, que é um projeto de análise matemática, ou análise real, como preferirem chamar, tá bom? Basicamente aqui a gente vai começar com alguns conceitos muito básicos e hoje a gente vai falar dos axiomas de Peano, tá? Mas antes de qualquer coisa, a gente vai se perguntar como a gente conta os números, tudo bem? E a contagem de números, para nós, pura e simplesmente, é uma coisa tão natural na nossa vida, a gente está tão acostumado, que se a gente fosse contar os números, por exemplo, começando com o número 1 e assim por diante, a gente teria uma contagem muito clara na nossa cabeça, tá? Que poderia correr da seguinte maneira, como está correndo aí na tela. Eu vou parar aqui especificamente no número 500, mas só para a gente ter uma noção, a gente sabe contar. Tudo bem? Então isso não muda para nós. A pergunta é, será que existe alguma função que faça isso? Por exemplo, quando eu digo função, eu digo uma função que leve um número no seu subsequente, ou no seu sucessor, que é o que a gente vai acabar chamando aqui. Então, em outras palavras, a gente quer saber, será que existe uma função que leva sempre um número no seu sucessor? E muitos podem pensar que é um exagero, mas de fato pode parecer um exagero no começo, porque a gente já sabe que o sucessor do número 1, ou o próximo número, por assim dizer, vem a ser o 2, assim como o próximo número depois do 2 vem a ser o 3 e assim por diante. Então, em outras palavras, a gente se pergunta, será que existe uma sucessão de n, que faz o n ir para um s de n, e que obviamente leva dos naturais nos naturais, porque a gente está contando números naturais. Para que isso seja verdade, a gente vai imaginar uma reta. E essa reta é uma reta dos números naturais, ainda não é um número real para nós, mas no primeiro momento essa reta que nós estamos imaginando, a gente vai começar a contar as coisas, ou seja, colocando os números que a gente conhece. Por exemplo, o 1, o sucessor do 1 que é o 2, o sucessor do 2 que é o 3, depois o 4 e assim por diante. É óbvio que no lugar deste ponto de interrogação, a gente sabe que é o 5, a gente sabe intuitivamente o que está acontecendo aqui. Mas por mais simples que possa parecer, o que a gente precisa ter ideia nesse exato momento é que este número, esse 5, é construído, vamos assim dizer, por simplesmente uma função. E essa função é muito simples. Que função é essa? É a função que faz o 4 virar o 5, ou seja, somar o número 1. Em outras palavras, a gente pode dizer que o 2 é 1 mais 1, assim como o 3 é o 2 mais 1, assim como o 4 é o 3 mais 1, e consequentemente o 5 vem a ser 4 mais 1. O que fizemos aqui sempre foi pegar o número anterior e somar 1. Então é natural para nós também pensar que, se é que existe uma sucessão bem definida, ou sucessor de um número n, esse sucessor de um número n vai ser simplesmente sempre somar o número 1. Então, se a gente continuar e se perguntar o que acontece com n, bom, o sucessor de n é n mais 1. E a gente vai chamar de s de n. Esse s de n, ou a função s de n mais 1, é a função sucessora, por assim dizer. Tá bom? Então a gente sempre vai chamar esse sucessor de n, esse s de n, sendo n mais 1. E assim a gente consegue contar qualquer número. E eu repito que nesse momento parece um exagero, né? Mas a gente está simplesmente definindo ou construindo de uma maneira bem formal a sucessão de todos os números naturais. Tudo bem? Se a gente imaginar isso como uma função que leva dos reais nos reais, então é natural para nós imaginar que o 1 leva no 2, que o 2 leva no 3, como a gente está vendo aqui, e consequentemente o 3 no 4, e depois o 4 no 5 e assim por diante. Então todos esses 5 números iniciais levam sempre nos seus subsequentes, assim como o n vai levar no n mais 1. Então a gente imagina bem claramente, né, que essa função s de n mais 1, tá? Ou melhor, s de n, perdão, que é n mais 1, é simplesmente uma função que leva os naturais nos naturais. Tudo bem? Pura e simplesmente só isso. Tá? Então essa é a melhor maneira, nesse primeiro momento, da gente imaginar isso bem definidamente na nossa cabeça. Tranquilo? Então é isso que a gente faz no primeiro momento para entender os números naturais, ou melhor, para entender uma série de sucessão de números naturais, por assim dizer. Bom, para a gente continuar nossas ideias, a gente precisa entender algumas coisas. Essas coisas não podem continuar sem que a gente apresente aquilo que a gente conhece por axiomas de Peano. Tá? Quem foi Peano? Tá? Ou famoso e mais conhecido como Giuseppe Peano, que foi o cara que simplesmente, em outras palavras, construiu esses 3 axiomas para que a gente pudesse ter continuidade, pudesse começar a entender quem eram os números naturais. Na verdade, esses axiomas constroem os números naturais. Tudo bem? Então, para a gente começar a entender esses 3 axiomas, eu vou simplesmente ler cada um deles, tá? Então, por exemplo, o primeiro deles diz o seguinte: existe uma função injetiva, ou seja, né, todos os caras levam em alguém, não sobrando ninguém, que vai dos naturais para os naturais, ou seja, com n indo para s de n, chamada uma função sucessora.
Essa função sucessora é o que a gente acabou de ver agora, né? A gente constrói ela, a gente consegue imaginar ela de uma maneira bem tranquila, bem natural até, eu diria, quem é essa função sucessora. Tudo bem? De maneira equivalente, a gente pode dizer exatamente isso que está escrito aqui. Ou seja, em outras palavras, todo número natural tem um sucessor, que ainda é um número natural. Tá? E números diferentes, consequentemente, vão possuir sucessores diferentes. Tranquilo? Beleza. Então isso seria a primeira afirmação e nada mais, nada menos do que uma equivalência, em outras palavras, para afirmar o que vem a ser essa primeira afirmação. Tudo bem? Na segunda, a gente vai ter o seguinte. A segunda afirmação é a seguinte, o segundo axioma, né? Existe um único número natural 1, pertencente aos naturais, tal que 1 é diferente do sucessor de n para todo n. Ou seja, em outras palavras, né, a gente não chega no 1 por alguém. Então a gente vai dizer assim, é equivalente dizer, né, que existe um único número natural 1 que não é sucessor de nenhum outro. Isso é bem fácil de imaginar. A gente vai fazer agora com alguns diagramas para imaginar isso. Tudo bem? Bom, seguindo ou indo na sequência, né, a gente tem aquilo que a gente conhece pelo terceiro axioma de Peano. Tá? E esse aqui talvez seja um pouquinho mais difícil de imaginar, mas ele é bem interessante. Então esse terceiro axioma diz o seguinte, se um conjunto X que é contido, né, que está contido nos naturais, é tal que, primeiramente, o 1 pertence a esse conjunto X e o sucessor de todo, ou o conjunto dos sucessores desse conjunto X, está contido no próprio X, então esse X só pode ser os números naturais. Tá? Como a gente pensa isso equivalentemente? Qual é a afirmação equivalente que está aí? Então imagina se todos os conjuntos, ou melhor, se um conjunto de números naturais contém o número 1 e contém também o sucessor de cada um dos seus elementos, então esse conjunto é todos os naturais. Para a gente imaginar isso, a gente vai ter que construir alguns diagramas para entender, e é o que a gente vai fazer a partir de agora. Tá? Mas a gente vai em ordem, tudo bem? Então, para começar a entender os axiomas de Peano, a gente vai pura e simplesmente fazer essas construções de diagramas bem tranquilo na nossa cabeça. Antes de qualquer coisa, primeiramente, vamos colocar aqui dois números, né, obrigatoriamente diferentes, x e y, bem como a gente está vendo aqui. Então imagina que você tem os números naturais, e sejam x e sejam y, números naturais desse conjunto, obviamente dos naturais, e que obrigatoriamente nesse primeiro momento são diferentes. Então a gente está estudando aqui como entender o primeiro axioma de Peano. Então existe uma função injetiva, e o número já está dizendo injetiva, ou seja, né, para cada valor de x e y diferente, a gente vai ter que o sucessor tanto de x quanto de y vai ser diferente obrigatoriamente. Tá? Então, em outras palavras, o s de x e o s de y são diferentes. Consequentemente, s de x é x mais 1 e s de y é y mais 1. Isso independe de onde estejam x e y, desde que eles sejam diferentes. Né? Então essa injetividade é muito clara, porque quaisquer que sejam x e y nos naturais, a gente vai ter esses números diferentes e, consequentemente, né, os seus sucessores diferentes, respectivamente x mais 1 e y mais 1. Tudo bem? Basta que sejam sempre diferentes. Tranquilo? Então esse axioma número 1 é bem tranquilo de entender também. Quando a gente pensa no axioma número 2, ele diz o seguinte, existe um único número natural 1, pertencente aos naturais, tal que 1 não é sucessor, como não é diferente de S de n para qualquer n. Então quando a gente começa a imaginar esses números crescendo, por exemplo, se eu pego um 1, eu sei que o 1 leva no 2, o 2 leva no 3, o 3 leva no 4 e assim por diante. Mas quando a gente se pergunta no 1, em outras palavras, ou seja, aquele conjunto natural onde estão chegando as flechas, né, o que seria o meu contradomínio, a gente se pergunta, tá, mas esse 1, ele tem como chegar nele através de alguém? Em outras palavras, existe um n na primeira linha dos naturais que chega nesse 1? E a resposta é não. Né? Então, quer dizer, existe um único número, e esse número é 1, que está nos naturais, tal que ele é diferente de S de n para todo n pertencente aos próprios naturais. Tá? Então, ou seja, a gente não chega nele de maneira, através, pelo menos, da função sucessora. Tranquilo? Então, esse vem a ser aquilo que a gente conhece pelo nosso segundo axioma de Peano, um pouquinho mais bem explicado, dessa vez apenas colocando aqui. Tudo bem? E agora a gente chega no terceiro axioma de Peano, que talvez não seja assim, talvez o mais intuitivo, mas a gente tenta mostrar para vocês aqui o que isso quer dizer. Então vamos ler assim, se o conjunto X contido nos naturais é tal que 1 pertence a esse conjunto e o sucessor ou conjunto dos sucessores deste conjunto X está contido no próprio conjunto X, então esse conjunto é os naturais. Tá? Para a gente imaginar isso, vamos imaginar antes de qualquer coisa, tá? Um conjunto X qualquer contido nos naturais. Tá? Eu vou imaginar
de uma maneira muito simples, um conjunto bem finito e bem pequeno, inclusive, né, de números aqui naturais. Então esse conjunto X, como ele está contido em naturais, obviamente os números deste conjunto são números naturais. Eu vou escolher, obviamente, aqui o 2, o 4 e o 7. Eu vou adicionar a exigência que o axioma diz que 1 pertence a esse conjunto, logo então tem mais um 1 além desses caras no conjunto. Então nós estamos falando, obviamente, do conjunto 1, 2, 4 e 7, para início de conversa. Quando a gente imagina esse conjunto, se a gente quiser imaginar os sucessores desses caras, ou seja, o conjunto de todos os sucessores de x seria o S de x maiúsculo, vamos por assim dizer. E que é até bem fácil de imaginar, uma vez que a gente já conhece quem são os sucessores. Então, nesse momento, é muito tranquilo que a gente imagine aqui que os sucessores do conjunto x são formados pelos números 2, 3, 5 e 8. Ou seja, o 2 sendo o sucessor do 1, o 3 sendo o sucessor do 2, o 5 o sucessor do 4 e o 8 o sucessor do 7. Tudo bem? Então, isso é muito, muito, muito simples de imaginar. Por outro lado, existe uma outra questão nesse axioma que diz o seguinte: S de x está contido em x, ou seja, em outras palavras, a gente está exigindo que o conjunto sucessor esteja contido no próprio conjunto. Então, em outras palavras, 2, 3, 5 e 8 deveriam estar no conjunto x. E é exatamente isso que a gente começa a imaginar quando a gente leva esses caras lá para cima. Então a gente tem aqui, em outras palavras, agora que esse conjunto, na verdade, ele não é só formado por 1, 2, 4 e 7, mas sim por 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Só que continuando a respeitar o fato de que se esse é x, quem são os sucessores de x? Então, na verdade, se esse é x, os sucessores de x agora têm a forma de 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Porque, justamente, nós temos ali em cima os elementos 1, 2, 3, 4, 5, me levando rapidamente aos sucessores 2, 3, 4, 5 e 6. Depois nós temos 7 e 8, que me levam aos sucessores 8 e 9, respectivamente. Só que, de novo, conjunto sucessor, ele está contido no próprio conjunto. Então, a gente sobe esses números lá para cima. Então, em outras palavras, esses números fazem parte do conjunto X. E aí a gente começa a entender que sempre que a gente joga de novo os sucessores, vão subir sempre os caras lá para cima. Por quê? Porque o S de x está contido em x e a gente estende de uma maneira muito natural. A gente consegue ver que, na verdade, esse conjunto a partir do 1 sempre vai ter todos os elementos naturais. Então, em outras palavras, botam 3 pontinhos no final, a gente tem que esse x é o conjunto dos naturais. E é assim, de uma maneira muito bonita, que Giuseppe Peano constrói na análise os números naturais, simplesmente com esses 3 axiomas, dessa maneira bem simples mesmo. Tudo bem? Essa foi só a primeira aula, foi só um primeiro vídeo, um vídeo muito específico sobre os axiomas de Peano, e a gente se vê no próximo. E a gente vai dar continuidade a essa playlist de análise, que é um sonho antigo meu aqui e uma parceria muito forte com o professor Aragão Marinho, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, a gente vai continuar com essa playlist e espero que vocês gostem, espero que tenham gostado também do primeiro vídeo, mas espero que gostem dos demais também, porque é feito com muito carinho e com muito detalhismo para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo aqui na análise matemática. Beleza? Até a próxima aula.